A sala de reuniões no 45º andar, toda em vidro e mármore polido, parecia suspensa sobre a metrópole caótica. De um lado da mesa oval de ébano estava Elias Vasconcelos, o magnata imobiliário de 32 anos. Ele não era apenas rico, ele era a personificação fria da eficiência. Terno italiano, postura impecável e um olhar gélido que fazia as pessoas pensarem 2 vezes antes de respirar em sua presença. Elias estava ali não para negociar um empreendimento, mas para propor um negócio muito mais pessoal, um casamento de fachada. Do outro lado estava Aurora Menezes, uma curadora de arte em ascensão. Aos 28 anos, ela tinha um fervor quase revolucionário pela arte marginalizada e um histórico de resistência a qualquer forma de corporativismo. Ela estava ali por desespero. O ateliê comunitário que ela fundava na periferia, o seu projeto de vida, estava prestes a ser engolido por uma das muitas construtoras de Elias, a menos que ela conseguisse uma injeção financeira absurda em 48 horas. Elias sorriu, um movimento que não chegava aos seus olhos. Ele empurrou uma pasta de couro preta sobre a mesa. Dentro, não havia apenas o contrato, mas também a prova irrefutável de que a Fundação Vasconcelos poderia, com um único telefonema, salvar o ateliê de Aurora e ainda garantir uma verba de manutenção por 5 anos. É simples, senhorita Menezes, disse Elias, a voz baixa e controlada como um motor de luxo. Eu preciso de uma esposa, uma figura pública, estável, com credibilidade social e 0 pretensões sobre meu patrimônio real. Você precisa de dinheiro e proteção para seu projeto. Casamos em 3 meses. Vivemos sob o mesmo teto por 1 ano, com cláusulas de privacidade bem definidas, claro. E depois nos separamos amigavelmente. Um divórcio civilizado. Você salva seu ateliê e eu neutralizo as pressões do conselho e da minha família para assentar a cabeça. Aurora sentiu o estômago revirar. O cinismo era palpável. A ideia de fingir intimidade com o homem que representava tudo o que ela desprezava, o poder desmedido, a frieza transacional, era repugnante. Mas quando ela pensou nos rostos das crianças e artistas que dependiam do ateliê, a repugnância se transformou em uma necessidade amarga. O contrato era uma obra-prima legal de distanciamento emocional. Não havia espaço para sentimentos, apenas para logística e finanças. Elias ditou as cláusulas, e Aurora, com a mão ligeiramente trêmula, anotou-as mentalmente antes de assiná-las. Aparência pública. Em eventos sociais, deveriam agir como um casal apaixonado, mas reservado. Mãos dadas, sorrisos calculados, trocas de olhares que sugerissem cumplicidade, mas nunca afeto genuíno. Vida íntima não existiria. Elias moraria na suíte principal da mansão, Aurora, em uma ala separada, reformada a seu gosto. Portas fechadas, respeitando a privacidade absoluta. O trabalho de Aurora na curadoria continuaria inalterado, e o ateliê receberia o financiamento prometido, sem interferência dele. O acordo era estritamente conjugal. O prazo, 1 ano. Nem um dia a mais. Após esse período, o divórcio seria iniciado, com um acordo financeiro substancial garantido a Aurora, além da manutenção do ateliê. Não quero problemas, senhorita. Menezes, não quero paixões, ciúmes, nem dramas, alertou Elias, passando a caneta de volta para ela. Eu finjo que te amo para o mundo. Você finge que me ama para o mundo. É um arranjo profissional. Aurora olhou para a assinatura de Elias, nítida e firme, e depois para a linha em branco esperando a sua. Sentiu a ironia esmagadora. Para salvar o seu mundo, ela teria que entrar no dele e fingir ser algo que não era, ao lado de alguém que parecia feito de gelo e ambição. Elias, ela respondeu, usando o primeiro nome dele pela primeira vez, forçando um tom de voz tão profissional quanto o dele. Eu não sou de dramas. Sou de resultados. O seu problema será a minha performance. Farei as pessoas acreditarem que sou perdidamente apaixonada por você. Tão apaixonada que você mesmo começará a duvidar da farsa. O canto dos lábios de Elias se curvou minimamente. Pela primeira vez, ele a olhou, não como uma peça de xadrez, mas como uma adversária digna. É um desafio que eu aceito, Aurora. Que comece o nosso espetáculo.
A mudança para a mansão de Elias foi rápida e surreal. Aurora trocou o caos criativo do seu loft por uma opulência fria. A ala dela, embora luxuosa, era silenciosa, separada por um corredor de mármore extenso da suíte dele. Era como morar em um hotel 5 estrelas, mas sem o conforto emocional. Nas semanas que se seguiram, eles iniciaram a fase de namoro público. Elias, conhecido por sua aversão a holofotes, começou a aparecer em galerias de arte obscuras, sempre ao lado de Aurora. Ela, com seu charme natural e sua paixão genuína por cultura, suavizou a imagem de predador corporativo dele. O contraste entre o cinismo dele e a vivacidade dela gerou um burburinho delicioso na alta sociedade. O ensaio era a parte mais difícil. Todas as noites, antes de um evento importante, eles se encontravam na biblioteca silenciosa para repassar os dados do casal. Como se conheceram? Em um leilão de arte beneficente, obviamente. Quais eram seus gostos em comum? A ironia era a única coisa real ali, e a profundidade de seus sentimentos. Quando te perguntarem sobre o anel, Aurora, diga que foi um presente impulsivo em uma viagem a Paris, instruiu Elias, sem tirar os olhos do seu tablet financeiro. Aurora fechou o livro de arte que lia. Impulsivo, Elias? Essa peça de diamante de 3 quilates parece ter sido comprada com a frieza de um investimento em títulos públicos. Mas tudo bem. Eu direi que Paris nos transformou, que a sua alma finalmente se abriu para mim. Ela se inclinou sobre a mesa, os olhos fixos nos dele. Vou vender essa história como a redenção de um magnata cínico. O mundo ama uma boa história de redenção. Elias hesitou. Ele esperava uma noiva contratada, complacente. Encontrou uma atriz brilhante que parecia deleitar-se em subverter a frieza do acordo. O seu olhar, normalmente de gelo, sustentava o dele por um segundo a mais do que o necessário. E foi ali, no meio daquela biblioteca repleta de livros que nenhum dos dois parecia ler, que uma rachadura minúscula, quase imperceptível, começou a surgir no muro que Elias havia erguido em torno de seu coração. A performance de Aurora não era apenas boa, era convincente demais. E a cada ensaio, a distância contratual parecia diminuir um pouco mais. O palco estava montado. O espetáculo do amor fingido estava prestes a começar. E o ator principal, Elias, começava a questionar quem estava realmente no controle da narrativa. O casamento de Elias e Aurora seria o evento social do ano, e a revista de alto escalão, Elegance and Poder, exigiu uma sessão de fotos exclusiva para a matéria de capa. O cenário escolhido foi o jardim de inverno da mansão, um local que, ironicamente, unia a frieza arquitetônica de Elias à exuberância natural que Aurora tentava preservar. A fotógrafa, uma mestre em capturar a alma, insistia em momentos de intimidade roubada. Elias, menos empresário, mais noivo, toque-a como se fosse a única mulher no mundo. Aurora, olhe para ele com aquela adoração secreta, como se fosse seu refúgio, ditava ela. No início era mecânico. Elias segurava a mão de Aurora com a precisão de quem segura um copo frágil. Aurora sorria com os lábios, mas seus olhos permaneciam cínicos. No entanto, à medida que a luz mudava e a fotógrafa se tornava mais exigente, eles foram forçados a quebrar as barreiras físicas do contrato. Em uma pose, Elias teve que abraçá-la por trás, o queixo apoiado em seu ombro. O perfume dela, uma mistura fresca e terrosa, era inesperado. Aurora sentiu a rigidez do corpo dele e, num impulso profissional, relaxou contra ele, murmurando: "Seja convincente. Estão a olhar." A respiração dele no seu pescoço fez-lhe cócegas. A fotógrafa clicou, capturando um momento de rendição involuntária de ambos. Em outro momento, Elias deveria olhar para ela com ternura absoluta. Ele hesitou, incapaz de falsificar o sentimento. Aurora percebeu o impasse e, com a mão, tocou-lhe o rosto. Não era a sua parte no guião, mas o gesto era necessário para desbloquear a cena. A pele dele era surpreendentemente macia sob a barba por fazer. No momento do toque, Elias piscou. O seu olhar frio estremeceu, tornando-se por um instante confuso e vulnerável. A foto capturou essa fração de segundo.
A mão dela no seu rosto, a confusão inesperada nos seus olhos. Não era ternura, mas era real. No final da sessão, exaustos da performance, Aurora percebeu que a sua mão pousada na coxa de Elias durante a última foto não era um ato encenado. Ela removeu-a rapidamente, sentindo um calor embaraçoso. Elias, por sua vez, estava mais calado do que o habitual, os seus movimentos estranhamente hesitantes. A linha entre a mentira e a realidade estava a tornar-se perigosamente tênue. Apesar da frieza contratual, eles tinham que interagir para o público e, inevitavelmente, sozinhos. Aurora usava a arte como a sua armadura. Elias, o trabalho. O único ponto em que os seus mundos se cruzavam, fora dos eventos, era a biblioteca que ela usava como sala de trabalho, e ele como refúgio noturno. Uma noite, Elias encontrou Aurora absorvida a restaurar um pequeno quadro. Era um esboço a carvão de um artista de rua do seu ateliê. Elias observou-a em silêncio por um longo tempo, fascinado pela concentração e pela delicadeza dos seus dedos. "Não o conheço", disse Elias, quebrando o silêncio. "O que tem de especial?" Aurora levantou os olhos, surpresa por ele ter manifestado interesse em algo que não envolvesse lucro. "Tenha a alma, Elias. Este homem desenha o que vive, não o que vende. É cru, é honesto. O especial é a verdade", respondeu ela. Ele aproximou-se, analisando o desenho. "A verdade é muitas vezes inviável", retorquiu ele, o seu credo habitual. "É aí que discordamos", ela rebateu. "A verdade é a única coisa que realmente dura. É por isso que o seu mundo de fachada, os seus prédios de vidro, são tão frágeis. O nosso mundo, o da arte, é construído sobre a solidez da emoção humana." O debate acendeu-se. Não era mais sobre o contrato, nem sobre o ateliê. Era sobre as suas filosofias de vida opostas. Elias era pragmático e cético. Aurora, idealista e fervorosa. A surpresa era que eles não estavam a gritar, estavam a conversar. Pela primeira vez, Elias sentiu-se desafiado intelectualmente por alguém que não tinha medo da sua riqueza ou do seu poder. Ele gostou da sua paixão, do fogo nos seus olhos quando ela defendia o seu artista. Naquela noite, o contrato foi temporariamente esquecido. Eles falaram até às 2 da manhã, não como noivo e noiva, mas como dois estranhos forçados à proximidade que, inesperadamente, descobriram a voz um do outro. A frieza de Elias começou a derreter, não por desejo, mas por curiosidade. A rotina é o grande inimigo de qualquer farsa. No luxo controlado da mansão, Elias e Aurora tiveram de encontrar um ritmo que parecesse um casamento para o pessoal da casa e para si próprios. Curiosamente, a sua rotina era de silêncio confortável, não de tensão. Eles encontravam-se todas as manhãs na cozinha gourmet. Elias, sempre o primeiro, lia o jornal financeiro. Aurora preparava o seu chá de ervas e os seus scones. Não havia necessidade de conversa fiada. Elias notou que ela lia a secção de cultura e, por vezes, deixava um artigo que ele pensava que lhe interessaria no seu lado da mesa, sem dizer uma palavra. Aurora, por sua vez, reparou que ele bebia o café muito amargo e, instintivamente, começou a certificar-se de que o seu copo de água com limão estava pronto antes de ele se sentar. Esses pequenos gestos de cuidado, que não faziam parte do contrato e não eram visíveis para ninguém, eram o que mais desestabilizava a sua fachada. Não eram atos de amor, mas de consideração. Um dia, Elias teve um ataque de tosse forte. Sem pensar, Aurora levantou-se e trouxe-lhe um copo de água quente com mel. Elias parou a meio da tosse, olhando para ela com a testa franzida. "Obrigado", ele conseguiu dizer. A palavra parecia estranha na sua boca, quase oxidada pela falta de uso. "É apenas mel, Elias. Não é um pedido de casamento", respondeu Aurora, voltando para o seu scone. Mas não era apenas mel. Era o reconhecimento de uma necessidade humana e a resposta instintiva a ela. O Elias profissional, frio e autossuficiente, havia recebido um cuidado, e isso tinha-o atingido mais profundamente do que qualquer negociação de milhões.
A sua convivência, pensou Aurora, havia se tornado uma espécie de nós silencioso, um pequeno universo privado onde a única regra era a conveniência mútua, mas onde, por engano, a conveniência se disfarçava de conforto. A alta sociedade não aceitou facilmente a redempção de Elias. Muitos duvidavam que a elegante e idealista Aurora Menezes se tivesse apaixonado de repente pelo Tubarão Vasconcelos. O teste de fogo veio num jantar de gala de beneficência. Uma velha e intragável amiga da família de Elias, Lídia, aproximou-se do casal. Querida Aurora, ela disse com um sorriso venenoso. Tão encantador ver o nosso Elias finalmente assentar. Digam-me, é a arte que o manteve ou o medo de ser cortado do testamento? Sinceramente, a vossa história de amor é tão conveniente. Aurora estava prestes a responder com um sorriso de escárnio. Mas Elias interveio. Ele pousou a mão na cintura de Aurora, num gesto que parecia uma carícia possessiva, e o seu sorriso transformou-se num predador. Lídia, disse Elias, a voz cortante. A conveniência é que você ainda consegue entrar neste salão. A minha noiva é a única coisa na minha vida que não tem preço. Ela não me escolheu pela minha carteira, mas apesar dela, é a única pessoa que me faz querer ser melhor. E a propósito, Lídia, o medo do corte do testamento é o seu, não o meu. Tenha uma boa noite. Ele guiou Aurora para longe, deixando Lídia em choque. Assim que estavam fora da vista, Aurora olhou para ele, os seus olhos a brilhar. Ele havia-a defendido. Não porque era seu papel, mas porque o insulto a ela parecia tê-lo atingido pessoalmente. Essa foi uma performance digna de Oscar, Elias, ela murmurou, genuinamente impressionada. Ele olhou para ela, o seu semblante voltando à frieza habitual. Defendi a minha marca, Aurora. A nossa mentira é mais credível se for apaixonada. Não confunda a minha proteção com algo real? Não se preocupe, ela interrompeu, o seu tom de volta ao cinismo. Mas por baixo, uma pequena voz perguntava-se: por que é que ele havia sentido a necessidade de lhe dar uma razão, se o seu único motivo era o contrato? Apesar das alas separadas, o silêncio daquela imensa casa começou a se tornar um inimigo para ambos. Elias, um insone crônico, passava as madrugadas a ler relatórios. Aurora, atormentada pela ansiedade sobre o seu futuro e a farsa que vivia, pintava até de madrugada no seu ateliê improvisado na ala dela. Uma noite de tempestade particularmente violenta, um apagão fez a mansão mergulhar no breu. Aurora, com medo de relâmpagos desde criança, sentou-se na escuridão a tentar controlar a respiração. Minutos depois, uma luz fraca e constante moveu-se pelo corredor. Elias, com uma lanterna de emergência, caminhava na direção da ala dela. Ele parou à porta da sua sala de estar. — Está tudo bem? Perguntou ele. Não era um toque, mas uma constatação. Só não gosto de trovoadas, ela admitiu, a voz mais pequena do que o normal. Elias não acendeu as luzes de emergência. Ele sentou-se na poltrona do outro lado da sala, a lanterna a projetar a sua sombra na parede. Quando eu era pequeno, costumava contar as pausas entre os relâmpagos e o trovão. Para calcular a distância, ele partilhou, numa voz estranhamente nostálgica. Tornou o trovão previsível, menos assustador. Ele ficou ali a noite toda, no silêncio entre os estrondos, a sua presença uma âncora na escuridão. Eles não falaram muito mais. Apenas o som da chuva e, ocasionalmente, o ruído dos seus walkie-talkies a tentarem restaurar a energia. Ao amanhecer, quando a eletricidade voltou e o sol nasceu sobre os jardins ensopados, Elias levantou-se. A energia voltou, disse ele, a sua voz voltando ao tom profissional. Obrigada, Elias, disse Aurora, a sua gratidão sincera. Pelo quê? Ele perguntou, genuinamente confuso. É meu dever garantir a segurança da casa. Não pela segurança da casa. Ela sorriu, um sorriso genuíno que o atingiu no estômago. Pela previsibilidade. Não estava no contrato ser a minha distração. Ele limitou-se a assentir, mas ao virar as costas, Aurora notou algo que a fez questionar tudo. Ele havia parado à porta e levado a mão ao peito, num gesto rápido,
como se tentasse conter uma emoção que não conseguia nomear. A barreira da sua fachada não havia sido derrubada pela paixão, mas pela solidão compartilhada. Aurora começou a notar que Elias não era apenas o executivo frio que ele fingia ser. Ele tinha um gosto estético surpreendentemente apurado. Não na sua mansão moderna e minimalista, mas no seu escritório privado, havia um conjunto de objetos que pareciam desnecessários para um homem de negócios. Um dia, enquanto esperava por ele, ela notou um pequeno cavalete dobrável, coberto por um pano de veludo. "O que é isto?" ela perguntou quando ele entrou. Elias enrijeceu pela primeira vez desde que assinaram o contrato, com uma postura de pura defesa. "Não é da sua conta. É um cavalete", ela insistiu, o seu interesse artístico superando a sua prudência. "Você pinta?" Ele suspirou derrotado. "Era o passatempo da minha mãe, antes de tudo ser sobre o negócio." Ele removeu o pano, revelando um óleo inacabado de uma paisagem marítima. A técnica era amadora, mas as cores eram incrivelmente vibrantes, cheias de emoção. "É lindo, Elias", Aurora disse sinceramente. "Há paixão nisto." "Por que nunca o termina?" "O tempo para a paixão e a arte acabou há muito tempo, Aurora", ele respondeu, a voz rouca. "A responsabilidade engoliu-o. Este é apenas um lembrete de quem eu costumava ser." O momento foi revelador. Aurora viu para lá do executivo, viu o miúdo que havia perdido a sua arte e que a havia substituído por números. Ela percebeu que a sua frieza era uma armadura, não a sua natureza. Ele não era cínico, era um homem desiludido, e esse conhecimento mudou a dinâmica entre eles para sempre. Ela não estava mais a fingir que amava um vilão, estava a fingir que amava um homem ferido. Há 2 semanas do casamento, o ateliê de Aurora, o seu refúgio, sofreu um revés catastrófico. Um incêndio num prédio adjacente causou danos estruturais, tornando o local inutilizável. A verba prometida por Elias era para manutenção, não para reconstrução imediata. Aurora desmoronou. Elias encontrou-a na biblioteca, não a chorar, mas a olhar para o seu telemóvel com um desespero frio que ele reconheceu. Ele sentou-se ao seu lado, quebrando outra regra não escrita. "O que aconteceu?" ele perguntou. "O ateliê. Não há como salvá-lo a tempo." "Eu falhei com eles, Elias", ela disse, a voz quebrada. "Todo este circo, este casamento, foi em vão." Pela primeira vez, Elias viu o desespero dela anular o seu cinismo. Ele viu a dor real, a sua verdadeira paixão. Sem dizer uma palavra, ele tirou o telemóvel. Fez uma série de chamadas rápidas e concisas, falando em termos de prazos, equipamentos e equipas de arquitetos. "Vou realocá-los temporariamente para o armazém que comprei no centro. Tem janelas grandes e é estruturalmente sólido. Quanto ao ateliê, os meus arquitetos vão avaliá-lo e as obras começam amanhã. O financiamento da Fundação Vasconcelos será redirecionado para a reconstrução", disse ele, a guardar o telefone. Aurora estava em choque. "Elias, o contrato. Isso é um investimento massivo. Não faz sentido financeiro. E se nos divorciarmos, terei dívidas com a sua fundação." Elias virou-se para ela, a sua expressão surpreendentemente suave. "Eu sou o homem que resolve problemas, Aurora. Este é o seu problema. Logo, é o meu. E não se preocupe com a fundação. Este é um presente de casamento antecipado, da minha parte. É irrefutável." Não era um gesto de amor romântico, mas de lealdade. Ele estava a usar a sua riqueza e poder para proteger algo que era importante para ela. No meio da crise, Aurora percebeu que Elias não era o monstro que ela tinha pintado na sua cabeça. Ele era um porto seguro, por mais frio que fosse o aço da sua âncora. O perigo da situação era que a sua gratidão estava a evoluir para uma admiração perigosa. Com a proximidade do casamento, a pressão para atuar aumentou. A imprensa estava faminta por detalhes românticos. O próximo passo lógico era o primeiro beijo público. "Temos que ensaiar", anunciou Aurora uma tarde. "O nosso primeiro beijo público tem que parecer a consumação de uma paixão proibida." Elias recuou. "Não é necessário. Posso fazer o beijo impulsivo." "Não", ela insistiu, aproximando-se dele. "O beijo falso é o mais perigoso."
Se falharmos, a farsa cai. Precisa de ter química forçada. Vamos. Ela fechou os olhos, mas parou. O Elias. Sem pressa. Sem língua. Apenas a promessa, para que as pessoas anseiem por mais. Elias hesitou, mas a lógica fria dela convenceu-o. Ele inclinou-se. O cheiro dela, o calor do seu corpo tão próximo, quebrou a sua concentração. Ele não beijou o lábio dela, mas o canto da boca. Um beijo suave, rápido, mas hesitante. Aurora abriu os olhos, o rosto a ruborizar-se. O beijo não foi apaixonado, mas foi mais íntimo do que qualquer abraço. Foi a invasão mais delicada da sua privacidade mútua. Não, ela disse, a voz rouca. Muito rápido, e os seus lábios estavam tensos. Não era a promessa, Elias. Era um acordo notarial. Vamos de novo. Ela segurou o colarinho da sua camisa, puxando-o ligeiramente. Desta vez, ela inclinou a cabeça e beijou-o no centro dos lábios. Foi um beijo cauteloso, um toque de lábios que durou 1 segundo a mais. No entanto, naquele segundo, Aurora sentiu o coração dele a bater forte sob os seus dedos e, instintivamente, Elias levou as mãos à sua cintura. Quando se afastaram, o silêncio preencheu a sala. Os seus olhos encontraram-se, não com cinismo, mas com uma pergunta mútua. O beijo não havia sido sobre a farsa. Havia sido uma leitura da temperatura da realidade. O grande dia chegou. O casamento foi uma exibição de luxo e gosto impecável. Aurora, num vestido de seda, parecia uma deusa. Elias, no seu smoking de seda, era o epítome do noivo poderoso e apaixonado. A mentira era a coisa mais real no salão. Durante a valsa, sob os olhares de centenas de pessoas, eles executaram a sua performance final. Elias segurava-a com uma firmeza que parecia devoção. Aurora olhava para ele com uma intensidade que parecia amor. Estamos quase lá, Elias. Mais 5 minutos e o ato estará completo, sussurrou Aurora, a sorrir para a câmara. Elias, no entanto, não sorriu. Ele apertou-a ligeiramente. Por que é que isto tem de acabar, Aurora? A sua voz era baixa, sincera. A pergunta atingiu-a como um choque elétrico. Ela levantou a cabeça. Os seus olhos não estavam focados na farsa. Ele estava a olhá-la. O seu muro havia desabado. Por que é que o divórcio está escrito, Elias? Ela respondeu, a voz embargada. É um contrato. Não há espaço para o porquê. Mas o contrato está morto, ele sussurrou. Ele morreu na noite da tempestade. Ele morreu quando te vi a pintar. Ele morreu quando te defendi. Eu não fingi os meus sentimentos por ti, Aurora. Eu fingi que os controlava. A música parou. A sala aplaudiu. Eles tinham que se beijar. O beijo final, o do sim. Aurora olhou para Elias. Os seus olhos não estavam mais frios. Eles estavam em chamas. Ele inclinou-se e beijou-a. Não era o beijo ensaiado, nem o do canto da boca. Era um beijo desesperado, faminto, que ignorava a multidão e a lógica. Foi uma admissão silenciosa, um abandono mútuo do cinismo. Foi o beijo que não terminou na promessa, mas na realidade. O corpo de Aurora relaxou contra o dele. A sua resposta não era uma performance, mas uma libertação. Eles escaparam para a sua suíte, quebrando a regra de ficarem em alas separadas. A porta fechou-se atrás deles, silenciando o mundo e os aplausos. Elias encostou-se à porta, os olhos a examinar Aurora. O seu terno e o seu vestido estavam amassados pela pressa. O contrato, ela começou, a sua respiração irregular. Esquece o contrato, disse Elias, a caminhar na direção dela. Ele parou a um passo de distância. Aurora, o que aconteceu entre nós? Não é parte do guião. É real. Não pode ser. Ela sussurrou, a lutar contra a avalanche de sentimentos. Eu aceitei isto como um sacrifício. Não pode ter se transformado em paixão? Ele terminou por ela. Ele tocou-lhe o rosto, os seus dedos a traçarem o maxilar dela. Eu não sei como lidar com isto. Eu amo a ordem e a previsibilidade, e tu és o caos mais lindo que já vi. Ela levou a mão à sua, cobrindo-a no seu rosto.
Elias, eu não confio em homens poderosos. Eu não confio em fachadas, mas confio no que vires a ser na escuridão, o homem que partilhou o silêncio. Naquela noite, a barreira do contrato desmoronou completamente. Elias e Aurora não se uniram por causa da farsa, mas apesar dela. Não era o amor calculado que a sociedade esperava, mas a paixão crua e inesperada que nasceu do cinismo partilhado. A farsa havia acabado. O seu amor real estava apenas a começar. A manhã seguinte ao casamento não trouxe a frieza esperada de um acordo. Elias e Aurora acordaram no mesmo quarto, o luxo da suíte ofuscado pela intensidade da noite anterior. Não havia mais a necessidade de fingir para o mundo. A luta agora era consigo próprios, para aceitar a reviravolta dos seus sentimentos. Elias levantou-se primeiro, o seu corpo nu, surpreendentemente vulnerável na luz suave da manhã. Ele encontrou o contrato pré-nupcial que havia sido deixado na mesa de cabeceira, uma lembrança irritante do seu acordo. Pegou-o e levou-o para a varanda. Aurora observou-o da cama. O que vai fazer? Ela perguntou, sentindo uma pontada de medo de que ele voltasse à frieza dos números. Elias virou-se para ela, rasgando o documento em pequenos pedaços. Os fragmentos brancos voaram para o jardim. Uma chuva de papel que simbolizava a destruição da sua farsa. Isto está morto, declarou ele a voz firme. A cláusula do divórcio não existe mais. As cláusulas de distanciamento, as barreiras financeiras, tudo foi anulado pelo que aconteceu aqui. Ele olhou para ela, o seu olhar mais vulnerável do que nunca. Não somos mais um acordo comercial, Aurora. Agora somos um risco, e eu quero correr esse risco. A Aurora levantou-se, envolvendo-se num lençol de seda. Ela caminhou até ele, colocando as mãos no seu peito. Elias, o nosso amor nasceu de uma mentira. Não é uma base sólida. A base sólida não era o contrato, Aurora. Era o nosso cinismo. E ele desapareceu, ele respondeu. A única coisa real em tudo isto foi o tempo que passamos a tentar não nos apaixonarmos. É o nosso teste. Eu quero construir algo contigo, não negociar. Naquele momento, eles decidiram silenciar as vozes cínicas de fora e de dentro. O seu casamento, que deveria ser a farsa do século, tornou-se um casamento real, fundado no reconhecimento de que o oposto do cinismo era o fogo que os unia. A mudança no comportamento do casal era inegável, e a sociedade notou. Elias, antes reservado, era visto a sorrir abertamente. Aurora, antes defensiva e armada, irradiava uma calma surpreendente. No seu primeiro evento pós-casamento, a temida Lídia tentou semear a discórdia, questionando a sinceridade dos seus sentimentos. O Elias está diferente, Aurora, mas manso. É uma fase, querida. A performance acabará, provocou Lídia. Aurora olhou para o marido que estava do outro lado da sala a falar com um acionista e sentiu uma onda de calor e proteção. Lídia, Elias nunca foi manso. Ele é intenso e complexo, e eu vejo partes dele que ninguém mais vê, ela respondeu. A performance acabou, mas não a paixão. E a propósito, ele acaba de fechar o negócio da fusão. Ele não está mais manso. Está centrado. O amor tem esse efeito, sabe? Ele não suaviza a ambição, ele a direciona. Elias juntou-se a elas, pousando a mão na nuca de Aurora. Temos de ir, Lídia, disse ele, o seu olhar fixo no de Aurora. Temos assuntos pendentes para tratar. O subtexto era íntimo, e Lídia recuou, percebendo que algo fundamental havia mudado. Eles não estavam a fingir intimidade, estavam a demonstrá-la. A transição de um casamento por contrato para uma união genuína exigiu que Elias e Aurora renegassem os seus velhos hábitos. Para Elias, isso significava aprender a partilhar e a ser imperfeito. Para Aurora, significava confiar na estabilidade e no poder de outra pessoa. Elias convidou Aurora para o seu mundo. Ela passou a participar em reuniões da Fundação Vasconcelos, utilizando a sua perspectiva humanista para moldar os projetos de caridade dele. Ela não era uma esposa troféu, era uma parceira de negócios e de vida. Elias, por sua vez, começou a frequentar o ateliê reconstruído, não como financiador, mas como estudante.
Ele pegava em telas e pincéis, tentando, e falhando hilariantemente, reproduzir a paixão que via na arte de rua. Numa tarde, Aurora entrou no escritório e encontrou Elias a lutar contra uma tela. A sua frustração era palpável. "O que é isto, Elias?" ela perguntou, rindo suavemente. "É uma tentativa de honestidade", ele resmungou, largando o pincel. "Os números são previsíveis. A arte expõe. Não consigo ser vulnerável o suficiente para colocar o que sinto na tela." Aurora aproximou-se e colocou os braços em torno dele. "É por isso que a nossa relação funciona. Tu és a minha âncora de pragmatismo e eu sou a tua porta para o caos criativo. Não precisas de pintar para seres vulnerável, Elias. Basta contares-me o que sentes." Naquele momento, Elias deixou de ser o homem que controlava o mundo e se tornou o homem que lutava para se expressar. O casal aprendeu que a verdadeira paixão não era sobre a perfeição, mas sobre a aceitação das imperfeições um do outro. A mãe de Elias, uma mulher fria e calculista que havia orquestrado o casamento de fachada para o benefício social, percebeu que havia perdido o controle. Ela confrontou Aurora, acusando-a de ser uma interesseira que havia manipulado o contrato para garantir o amor e o patrimônio. "Você é uma golpista, Aurora. Nunca amou o meu filho. Você ama o dinheiro e o poder que ele representa", acusou a matriarca. Aurora encarou a mulher. "Eu amo a sua versão mais fraca, senhora Vasconcelos. O seu filho é um homem que se sentou no escuro comigo só para me acalmar. Ele rasgou o contrato porque entendeu que não precisávamos dele. O dinheiro dele salvou o meu ateliê, mas o dele salvou a minha fé nas pessoas", respondeu Aurora com uma calma mortal. "Você queria uma fachada. Você criou um casamento real, e eu nunca o deixarei voltar a ser o homem infeliz que você transformou." Quando Elias soube do confronto, ele não precisou de defender Aurora. Ele defendeu o seu relacionamento, confrontando a sua mãe pela primeira vez na vida adulta. A sua declaração não foi sobre Aurora, foi sobre ele. "Eu escolhi a Aurora. Ela é a minha verdade. Se não conseguires aceitar isso, então não haverá lugar para ti no meu mundo. Não vou mais viver de acordo com as tuas expectativas." O ato de defesa não era mais encenado. Era a prova de um amor que exigia honestidade. O ateliê reconstruído de Aurora foi inaugurado com um evento de gala de angariação de fundos. Era a oportunidade perfeita para o casal reafirmar a sua nova realidade. Elias, normalmente avesso a discursos públicos não financeiros, insistiu em falar. Ele subiu ao palco improvisado. "Esta noite estamos aqui para celebrar a arte e a comunidade, mas eu quero falar sobre a verdade", começou ele pegando na mão de Aurora. "O meu casamento com Aurora começou como um contrato. Eu precisava de uma imagem estável. Ela precisava de financiamento. Entramos nisto com cinismo e planeamento", ele confessou perante uma multidão chocada e em silêncio. "O meu objetivo era neutralizar o drama. O de Aurora era salvar o seu projeto. O que nenhum de nós previu foi que, ao fingir amar, aprenderíamos a amar de verdade." Ele virou-se para Aurora, os olhos marejados. "Tu viste o homem por trás do terno, Aurora. Tu fizeste-me sentir de novo. Tu pegaste no meu mundo de números e deste-lhe cor. Rasguei o nosso contrato no dia a seguir ao casamento, porque percebi que o meu maior ativo não é o meu patrimônio, és tu. E por isso peço desculpa a todos, a nossa farsa acabou. Mas o meu amor por ela, isso é o mais real que alguma vez senti." Aurora não conseguiu conter as lágrimas. O seu coração estava cheio. A confissão de Elias não era apenas uma verdade para ela. Era a sua libertação da vergonha da farsa. O público, embora inicialmente chocado, começou a aplaudir. A vulnerabilidade de um magnata era uma história que todos queriam acreditar. Após o discurso, o casal retirou-se para uma sala lateral, o turbilhão de emoções demasiado forte. Aurora abraçou Elias, a sua gratidão profunda. "Por que é que fizeste isso? Expor-te assim?" ela perguntou. "Porque queria que o mundo soubesse que não estou mais a fingir. E porque queria ter a certeza", ele respondeu, tirando um anel simples,
Não o diamante vistoso, mas um anel de ouro sem adornos. Este é o meu pedido real. Agora que o contrato está morto e a nossa paixão é pública, queres casar comigo de novo? Sem acordos, sem cláusulas, apenas a promessa de que nos amaremos na verdade. Aurora sorriu através das lágrimas. Sim, Elias. Eu caso-me contigo na verdade para sempre. Com a sua verdade estabelecida, Elias e Aurora tomaram a decisão de vender a grande e fria mansão de mármore. O local representava o cinismo inicial do seu acordo. Eles compraram uma casa mais pequena, mais antiga e mais aconchegante, com paredes que precisavam de ser pintadas e um jardim que precisava de amor. A mudança foi simbólica. Eles passaram os fins de semana a pintar e a decorar, lado a lado. A nova casa não era uma exibição de riqueza, mas um testemunho da sua união. Elias, surpreendentemente, começou a cozinhar nos fins de semana, o seu pragmatismo a manifestar-se em receitas precisas. Aurora, por sua vez, ensinou-o a relaxar, a valorizar o silêncio sem ter de o preencher com relatórios. A sua vida era uma fusão das suas realidades opostas, não um compromisso, mas uma combinação harmoniosa. O relacionamento de Elias e Aurora não era apenas pessoal. Transformou-se numa parceria profissional poderosa. A Fundação Vasconcelos redefiniu o seu foco, investindo em artes, educação e desenvolvimento sustentável, inspirada pelo idealismo de Aurora. Elias tornou-se menos um tubarão e mais um visionário responsável, utilizando o seu poder para criar impacto social, não apenas financeiro. Aurora tornou-se uma defensora mais eficaz, utilizando a inteligência de Elias e os seus recursos para impulsionar a mudança. Eles provaram que o amor não enfraquece a ambição, mas a eleva a um propósito superior. Meses após o casamento real, a paixão entre eles aprofundou-se. Não era mais a excitação da farsa desmascarada, mas a tranquilidade de uma conexão profunda. Elias descobriu que podia ser honestamente fraco com Aurora, e ela podia ser abertamente forte com ele. A sua intimidade era um refúgio. Elias não precisava de se armar. Aurora não precisava de se proteger. O seu amor era um lugar seguro onde as ambições e os medos eram igualmente aceites. Numa noite, Elias olhou para Aurora, deitada ao seu lado, e disse: Eu nunca soube o que era a paz. Pensei que era a ausência de problemas. Agora sei que é a tua presença. Aurora sorriu. Eu pensei que a felicidade era a liberdade absoluta. Agora sei que é a escolha de estar ligada a ti, Elias. A farsa deu-me a liberdade de te conhecer sem a pressão do para sempre, e o para sempre chegou de qualquer maneira. O capítulo final na sua história de amor começou com uma notícia inesperada, mas muito desejada. A Aurora estava grávida. A ideia de criar uma família que Elias havia descartado como uma complicação, agora era a sua maior alegria. Eles não estavam apenas a construir um futuro juntos, estavam a construir uma vida, uma nova geração. O filho dele seria uma prova viva de que, mesmo o amor que começa com as intenções mais cínicas, pode florescer na paixão mais pura e verdadeira. Anos mais tarde, o filho de Elias e Aurora, um rapaz com a paixão de Elias e o fogo artístico de Aurora, brincava na sala. A nova casa estava cheia de calor e obras de arte coloridas do ateliê. Na sala de estar, pendurado em destaque, estava o quadro inacabado de Elias, a paisagem marítima da sua mãe, mas agora estava terminado. Aurora havia acrescentado a sua pincelada, uma pequena figura de um casal a caminhar na praia, as cores vibrantes. Não era um retrato perfeito, mas era a representação de um amor construído. Elias parou à frente do quadro, a mão de Aurora na sua. Terminaste-o, ele disse sorrindo. Nós terminamo-lo, ela corrigiu. A arte da tua mãe, a minha pincelada de cor, a nossa caminhada juntos. A nossa vida foi o quadro mais complexo que pintamos. Começou com a tinta da mentira, mas acabou com as cores da nossa verdade. Elias abraçou a sua esposa, o seu coração cheio. O magnata cínico havia sido transformado no homem mais feliz da cidade, não por um negócio multimilionário, mas por uma curadora de arte que o desafiou a ser real. O seu amor,
que começou como um acordo frio para neutralizar o drama, acabou por ser a paixão mais dramática e sincera que eles poderiam ter imaginado. Eles provaram que, por vezes, para encontrar a verdade, é preciso primeiro fingir a mentira. Fingiam um amor, e nasceu uma paixão real.